noite, irmãos. Boa noite. Agora sim, agora estou em São Paulo. Você que estava em Curitiba? Curitiba é assim, boa noite. Aqui é um pouco diferente. Aqui o pessoal é mais alegre, muito mais expressivo. Não que não seja, mas lá é menos assim. Irmãos, nós estamos falando de um tema que é muito importante para nós como igreja. Então, quem estava aqui de manhã, estamos falando sobre o reino de Deus. Reino de Deus, então é o governo de Deus sobre as nossas vidas. E o reino se manifesta em nós, através de nós, por meio de valores e princípios que nós praticamos, que nós vivemos. Este reino vem sobre nós quando nós aceitamos o governo de Cristo sobre nossa vida. Quando Cristo reina sobre nossas vidas. Se há um reino é porque há um Senhor. Se há um Senhor é porque Ele tem um reino. E esse Jesus que é o Senhor, então Ele é Senhor porque Ele é dono de todas as coisas. Como cristão a gente tem que entender que a Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nele há. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe. E nesse caso não se trata apenas dos animais, dos outros seres viventes, mas também do próprio homem. E eu gostaria de continuar falando nessa noite. E eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia. Primeiro no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Quero falar um pouco sobre o cidadão do reino de Deus. Cidadão do reino de Deus. Diz assim, a palavra do Senhor, João capítulo 17 fala assim: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica meu Pai junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste veio de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste. E eles as escolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e crendo que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei, os preservei no teu nome que me deste. Nenhum destes se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para ti. Digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Deus, mais uma vez estamos diante de ti, Senhor. Estamos diante de ti e da tua palavra. Deus, nós rogamos que o teu Espírito traga luz à nossa mente, ao nosso coração. Seja o teu Espírito, Deus, a falar através de nós. Deus, que o teu Espírito possa falar com cada irmão nesta noite. Deus, que a tua palavra tenha poder para mudar a mente, mudar ideias, mudar consciência, mudar conceitos e preconceitos.
Ó Deus, que a tua palavra seja viva e eficaz, ó Deus, como espada de 2 gumes, ó Deus, que penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo os seus pensamentos. Deus amado, envia a tua palavra nesta noite. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O cidadão do reino de Deus. Se há um reino, é porque há um Senhor. Se há um Senhor, é porque há um reino. Se Jesus é Senhor, é porque Ele reina sobre pessoas. Jesus Cristo reina assim como nós cantamos. Ele reina sobre todas as coisas. O universo foi criado por Deus. Sabemos sim que Deus reina, governa sobre todas as coisas. Mas Deus quer reinar no teu coração, quer reinar na minha vida. E não é fácil falar do reino de Deus, como eu estava dizendo de manhã, porque implica eu entregar minha vida por inteiro a Deus. Implica que agora em diante não viverei mais a minha vida, não viverei mais a partir dos valores e princípios que a minha cultura, a minha família me ensinou. Isso até eu poderia viver, mas o crivo para que eu possa enxergar, avaliar melhor o certo e o errado, serão então os princípios do reino de Deus. Então, um dos critérios que a gente olha na Bíblia, de um cidadão do reino de Deus, de uma pessoa que vive para o reino de Deus, é quando esta pessoa se sujeita à palavra de Deus. Porque o único jeito de você conhecer os princípios e valores do reino de Deus é através da palavra. A palavra de Deus tem sido pregada, ensinada há muitos anos. E talvez você tenha escutado a palavra de Deus. Deus tem falado com você diversas vezes. E talvez você não mudou ainda. Talvez o que precisa não é pregar outra vez. Talvez não é ouvir novamente, que você já sabe que tem que mudar. Mas talvez colocar em prática. Mas isso não é fácil colocar em prática. Porque colocar em prática a palavra de Deus implica que eu vou ter que entregar os meus desejos, sentimentos para Deus. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18, diz assim: quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho mais perto, se bem que fosse mais perto, porque Deus sabia que nesse caminho tinha filisteus. Então Deus fez rodear o povo pelo deserto. Quem lê essa história, sem conhecer muito bem, sem entender a vontade de Deus, vai dizer: puxa vida, Deus tirou o povo de um caminho que os estudiosos dizem que o povo de Israel em 15 dias estariam na terra prometida. Saíram, foram libertos lá no Egito, estavam passando por um caminho que em 15 dias, talvez tivessem algumas pessoas que sabiam a geografia daquele local, que começaram então a orientar o povo para o caminho onde eles podiam passar, que em 15 dias estariam, 2 semanas, estavam lá na terra da promessa. Mas o que aconteceu que eu e você sabemos? Deus levou o povo aonde? No deserto. Quanto tempo passou o povo no deserto? Quanto tempo? 40 anos. 15 dias por 40 anos. Que Deus é este? O que Deus quer fazer com eles? Por que Deus fez isso? Pois é, essa é a minha visão, é o meu jeito de ver as coisas. Se eu creio que Deus é soberano, estou dizendo que esse Deus que eu adoro, Ele conhece todas as coisas. Tanto é que para nós falamos que Ele é Deus, porque tem 4 coisas, 4 atributos faz Deus ser Deus. Ele é eterno. Deus não foi criado. Ele é eterno. Deus não tem tempo. O tempo foi criado por causa da criação. Deus está fora do tempo. Deus não está no tempo. Ele é imanente sim, está presente no tempo, mas está fora do tempo, porque Ele não está preso ao tempo. Deus é eterno. Mas não só Deus é eterno, mas também Deus, Ele é onipotente. Onipotente quer dizer que Deus é todo poderoso, mas também Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Não existe nada que Deus não conheça. Mas também Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Veja bem, pare comigo, pense um pouquinho. Este é o Deus que você acredita. Este é o Deus que
que você tem adorado, esse é o Deus que você crê que é o teu Senhor e Salvador, que é onipotente, onisciente, onipresente e eterno. Na cultura brasileira, aqui talvez fique um pouco difícil de entender, dimensionando um pouco o quão Deus é grande, porque nós estamos numa cultura religiosa, onde a ideia de Deus é única. Vai numa cultura, por exemplo, cultura animista, povos animistas lá em África, onde as pessoas adoram árvore, e a árvore é um Deus. Quando chove daqueles raios, as pessoas adoram porque é um Deus. Vai numa cultura hindu, ou uma cultura budista, e fala desse Deus, as pessoas talvez vão ficar, mas como assim? Não pode ser. Na cultura africana, existe Deus, tem uma palavra, Zambi. Zambi, então, de onde a palavra zumbi. Zambi é um objeto que tem poderes. Mas os africanos têm medo da noite, porque à noite os zumbis, os espíritos estão soltos. O africano não anda à noite, porque à noite você pega com o espírito. Porque na concepção africana não existe separação do mundo espiritual e do mundo material. Existe uma simbiose, existe uma comunicação, existe um relacionamento que eu faço no mundo material, afeta o mundo espiritual, como também o mundo espiritual afeta o mundo material. E aí vem alguém que prega Jesus, fala assim: se você tiver Jesus, pode andar à noite, nem o espírito vai te tocar. Como assim? É isso mesmo. Você pode andar à noite, nenhum espírito vai te tocar. E a pessoa, depois que se converte, começa a andar à noite e percebe que é verdade, nenhum espírito toca ele. Foi isso que aconteceu com Israel. Quando eles ficaram aqueles 400 anos lá no Egito, o que aconteceu no Egito antes deles saírem de lá? Houve o que mesmo? As 10 pragas. Diz a história, os estudiosos da Bíblia, que cada praga é um juiz, é um Deus, lá no Egito. Por exemplo, quando as águas se tornaram em sangue, no Egito havia um Deus, o Deus da água, o Deus que jamais iria deixar a água suja, muito menos ficar em sangue. Pois é, quando o Deus de Elias permite que a água se transforme em sangue, quem está em questão aí? Quem está sendo questionado? É o Deus lá dos egípcios. Israel percebeu isso. O Egito tinha Deus dos primogênitos. O primeiro filho, quando nascia, era consagrado a esse Deus, era entregue a esse Deus, pertencente a esse Deus. Pois é, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, fez com que esse primogênito morresse lá no Egito, e o Deus do Egito não fez nada. Isso falou alguma coisa para o povo de Israel, mas eles caminham, e eles vão embora, e de repente percebem que Deus não quer que eles passem pelo caminho mais perto, e eles vão pelo caminho lá no deserto. Mas o que acontece no deserto? No deserto eles se veem encurralados, porque mais tarde alguém olha para trás e percebe o exército de Faraó, e eles correm até o Mar Vermelho. Você sabe a história. No deserto eles viram a mão de Deus, no deserto eles viram a proteção e o cuidado de Deus. Mas não foi fácil para Israel. Talvez não seria fácil para você e para mim hoje, se você pedisse alguma coisa de Deus, Deus falasse assim: só daqui a 40 anos. Imagine você está fazendo uma coisa, você está plantando um fruto, Deus fala assim: só daqui a 40 anos. O livro de Ezequiel, Deus fala através do profeta. Deus diz assim: vocês vão para a Babilônia, lá na Babilônia vocês vão plantar árvores frutíferas, mas vocês não vão comer dessas frutas. Interessante. Vai lá, você vai no cativeiro, você vai ser levado no cativeiro, e você vai plantar árvore de fruto, mas você não vai comer esse fruto. 70 anos demorou o tempo lá na Babilônia, e eles não plantam fruto porque tiveram que voltar. Se eu digo que eu sou cidadão do reino de Deus, qual é o primeiro critério
vive o reino de Deus? É quando você se sujeita à palavra de Deus. Palavra de Deus. E quando eu falo palavra de Deus, a Bíblia, eu tenho que ver a Bíblia não como um livro de mandamentos, cheio de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Falei, que livro é este? Que abre, isso não pode, aquilo não pode, não pode, não pode. É um manual de proibições. A Bíblia está cheia de coisas que você não pode, pequenas coisas que você pode. Tem um barulhinho aí, o cachorro está brincando. A Bíblia é um livro de princípios, não é mandamentos. Todo mandamento tem um princípio. E o nosso problema é que quando nós, até mesmo na igreja, quando ensinamos, nós não ensinamos princípio. Sabe quando você conta a história lá do pai Abraão? Você conta toda a história do pai Abraão, termina a história, ensina uma musiquinha, canta uma musiquinha, acabou a aula da escola dominical. O princípio mesmo não foi ensinado, só foi a história que você contou. Por trás dessa história tem princípio ou não tem? Tem princípio. Por exemplo, lá em casa, os irmãos que têm filho adolescente, aí ele pergunta uma coisa, né? O pai manda fazer uma coisa, o menino não quer, e ele questiona, mas por que, pai? Aí o pai tenta explicar, o menino não está satisfeito, faz a segunda pergunta, aí o pai diz assim, sou teu pai, estou mandando, você vai fazer. Explicou? Não explicou. Não disse nada. Esse menino, enquanto é adolescente, bem, está na casa do pai, ele vai obedecer, porque eu estou em casa do pai, eu vou obedecer. Mas o que ele queria saber mesmo, não lhe foi explicado. De manhã eu falei que lá em Angola teve um culto que uma barata estragou a pregação. Não sei se foi barata. Não é barata. Pois é. O Senhor está aqui e mandou essa mariposa aqui com a gente. Tá? Fique tranquilo. Vou pedir para o Gustavo dar um jeito nessa mariposa. Senão a minha pregação vai para o espaço. Gente, nós ensinamos as pessoas, até mesmo na escola, professores precisam ensinar princípios, porque tem gente no Brasil que conhecem as leis desse país, mas não aplica o princípio para a sua vida. Por exemplo, você está dirigindo na estrada, tem aquelas placas lá, tem algumas curvas que está na placa, está lá dizendo 60 km, e você não curva com 60 km. Quem colocou naquela placa, naquela curva 60 km, foi o engenheiro de estrada, que ele avaliou ali aquela estrada e ele percebeu, pela engenharia que ele estudou, que o carro a 120 km por hora não consegue fazer a curva. Ou vai no meio do mato, ou vai bater em alguém. Então, para preservar a vida das pessoas, colocou aí 60 km. Mas a turma não quer. A turma quer testar se com 110 ainda dá para passar. E alguns não conseguem e morrem. Por quê? Porque não entendeu o princípio que foi colocado ali. Algumas leis no Brasil não são colocadas em prática, não é por falta de conhecimento, mas as pessoas não entenderam o princípio. Até mesmo pessoas que estudam, desculpe a expressão, há uma música do Tom Zé, onde ele fala, um CD do Tom Zé. O CD, o título é Defeito de Fabricação, onde ele fala que no Brasil a burrice é ensinada até nas universidades. Por quê? Porque não se ensina a pensar, não se ensina a argumentar, não se ensina princípios. A gente decora na boca. Assim também a gente faz com a Bíblia. Não, se um dos princípios de uma coisa que você tem que fazer como cidadão do reino de Deus é aplicar a palavra de Deus na sua vida, então a primeira coisa que você tem que fazer é entender o princípio da palavra de Deus. Que princípio é este? Como é que eu aplico isso na minha vida? O que Deus está me ensinando? E eu sei que o princípio da Bíblia, quando é aplicado à minha vida, é para preservar a minha vida. Pessoas, famílias, casados,
pessoa que trabalha, que baseia a sua vida em princípios bíblicos, jamais essa pessoa vai dizer que não tem um fundamento firme, que é Deus, que é Jesus. Não estou dizendo que não vai passar por adversidade, vai. Não estou dizendo que as coisas poderão não dar certo, tem um dia que não vai dar certo, mas uma coisa certa, os princípios de vida desta pessoa estão enraizados na palavra de Deus. Não é as circunstâncias que vão mudar esses princípios. Não é o tempo que vai mudar esses princípios, não, porque estão enraizados, impregnados na alma, no coração da pessoa. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Quando a gente fala a vontade de Deus, sujeitar a palavra de Deus, é muito fácil, mas Deus às vezes nos dá a chance e a oportunidade de viver isso. Fui pregar numa igreja Holiness de Pompeia. Acho que alguns de vocês já sabem dessa história. Preguei lá nessa igreja uma semana, e eles me deram uma oferta de $1.700. Um irmão levantou e falou assim: pastor, eu tenho um computador, uma empresa de computador, eu vou dar um computador para o Santarém. E eu olhei assim para o céu e falei assim: isso é que bênção, você pregar, ser abençoado dessa forma. Cheguei no seminário, eu comecei a maltratar os outros, sabe? Maltratar, porque não tinha $700, eu tinha $1.700, eu tinha um computador novinho, impressora, tudo nas caixas lá, a pessoa perguntava, e eu, como se fosse o mais próspero ali. E quando você não tem dinheiro, isso se manifesta até nas tuas emoções, sabe? Como você fala assim, você anda meio cabeça, até o teu corpo sente, o teu ombro sente, porque fica assim, quando você não tem dinheiro. Mas quando você tem, o que acontece? Você já começa a andar meio que, você começa a falar com os outros, quase está dançando assim. Aí uma hora tinha reunião de oração e fomos orar. Aí na oração, um colega falou assim: irmãos, antes de orar, quero pedir para os irmãos que orem por mim, porque eu preciso ter $700. Eu tinha comigo $1.700. Mas ele falou assim: eu preciso de $700 para pagar o seminário, porque eu estou me preparando para ser missionário no sertão da Bahia. Tá. Aí nós fechamos os olhos, começamos a orar. Por quê? Porque eu, como cristão, naquela altura entendi que se ele pedir oração para dar para $700, não tinha nada a ver comigo. Vamos orar. E eu com isso, fechamos os olhos e começamos a orar. Sabe quando você ora e Deus fala assim: você não pode orar. Sabe por quê? Porque você é que vai dar o dinheiro. Sabe quando você acha assim, não é Deus que está falando? Sabe quando você fala assim: essa voz não é de Deus, é do diabo. Eu comecei a orar, daqui a pouco comecei a chorar. E o pessoal achava que era o Espírito Santo, não era o Espírito Santo. Porque eu estava pensando no meu dinheiro. Então eu falei assim: puxa vida, eu comecei a orar pensando assim: 100% não pode ser. Mas é um princípio bíblico de repartir, não é? Princípio bíblico. Eu já não aceito. E foi difícil naquele dia poder dar. Eu dei para o irmão, mas não é porque obedeci a palavra de Deus. Não, foi assim. Naquela hora eu dei porque eu estava sentindo incomodado assim. Entreguei. Mas naquele dia aprendi uma coisa na minha vida: que não é fácil aplicar princípio bíblico à minha vida. E você mesmo, não é fácil para você. Não é fácil aplicar princípios bíblicos à sua vida. Para você então ser cidadão do reino de Deus, você tem que aplicar a palavra de Deus à sua vida. Todo dia. Em casa, no trabalho, onde você for, você tem que aplicar a palavra de Deus à sua vida. Nesse caso é princípio. Em segundo lugar, você só será cidadão do reino de Deus se você se dispor a pagar o preço de viver valores do reino de Deus. No livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, Paulo diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nós estamos vivendo hoje um evangelho muito light. Um evangelho muito light. Evangelho sem açúcar. Evangelho para a gente não engordar. Evangelho bacana. Onde você leva Deus do teu jeito e não do jeito dele. Onde você vai para a igreja do teu jeito, não do jeito de Deus. De maneiras que quando nós preparamos as pessoas na igreja, nós estamos discipulando as pessoas para quê? Para serem discípulos da igreja e não discípulos de Cristo. São pessoas que com pequena dificuldade que tiverem, vão abrir mão da fé, vão abrir mão da igreja. E hoje, igreja é como supermercado. Você põe no carrinho que você quer. Hoje dá para falar assim: vou assistir um louvor na igreja metodista livre, lá de Pinheiros, mas a pregação não. Vou assistir na igreja batista aí do lado. Hoje você pode fazer isso. Em Curitiba tem muitas igrejas, muitos irmãos que fazem isso. Pessoas que eles chegam na igreja, não estacionam o carro lá no estacionamento. Por quê? Alguém pode fechar eles. Coloca o carro lá fora. Aí a pessoa fala assim: pode colocar o carro? Não, eu quero colocar lá fora. Por quê? Só vou ficar até 9 horas. Ou seja, 8h30. Vou ficar até 8h30. Quando o dirigente do louvor diz assim: olha, vamos cantar a última música, eles estão saindo. Por quê? Porque a maior parte das igrejas, o culto é no mesmo horário. Então a pregação também é no mesmo horário que começa. Então, se a igreja uma é próxima da outra, olha, lá a pregação é mais ou menos, mas o louvor é bom. Então nós escutamos o louvor e a pregação, a gente vai embora. Mas lá na outra igreja, o louvor é muito bom, a pregação não é tão boa assim. E assim as pessoas fazem. Se o pastor chama a atenção de alguém, a pessoa fala assim: quem te deu o direito de você chamar a atenção? Você está me chamando a atenção de onde? Quem é que te deu o direito? A Bíblia diz: exortai-vos mutuamente. O que é isso, exortar? É chamar a atenção de alguém. Tá, faz isso com o irmão para você. Chama o irmão para dar uma exortação, para ver o que você está dando. Quem é você? Você é quem para você chegar até aqui? Que orgulho é esse que você tem de chegar e falar isso para mim? Mas a Bíblia fala: exortai-vos uns aos outros. Sabe o que acontece na igreja? Você está vendo o irmão tendo algumas atitudes que você percebe que está errado. Você não fala para ele, exortando ele. Pegar a Bíblia, chegar até ele e falar assim: ó irmão, vem aqui com muito amor ajudar você. Aqui na Bíblia, bem, vamos lá ajudar você. O que está falando que é aí? O que você fala dessas coisas? Daí a pouco, nós não fazemos isso. O que é que nós fazemos? Nós começamos a comentar sobre a vida dele com outras pessoas. Comenta com este, comenta com outro, aquele outro também está comentando com outras, e eu estou continuando comentando com outras pessoas. Daqui a pouco todo mundo sabe. Quem deveria saber, não sabe. E aí o que acontece? Acontece exatamente aquilo que todo mundo espera. Por quê? Porque uma coisa vai levando a outra. Nas palavras do Victor Franklin, tudo que não se resolve se repete. E aí quando acontece o pior, o que acontece? O que todo mundo fala? Eu sabia. Você sabia? Você sabia que ia dar nisso? Não avisou antes? Que irmão é este em Cristo? Que fé é essa que nós vivemos? Que você não consegue chegar para o irmão usando a palavra de Deus e dizer assim: não, minha cultura não deixa. Tua cultura se converteu? Quando você se converteu, tua cultura fica onde? Porque se é um problema hoje também, não só em culturas africanas, onde é pregado o evangelho hoje, ou nas culturas indígenas, até mesmo nós que estamos numa cultura urbana, muitas vezes a nossa cultura não se converteu. Nosso jeito de pensar, nossa forma de pensar não se converteu. Apesar de ir para a igreja, ler a Bíblia, orar, cantar, bater palma, mas a minha forma de pensar, eu penso mais de forma cultural do que de forma bíblica. Tem que ser a Bíblia. A minha cultura tem que passar pela palavra de Deus, senão vai ficar difícil. Exortar é um princípio bíblico. Exortar um ao outro. Mas não é fácil chegar para exortar. Porque quem exorta também pode ser exortado, certo? E tem alguns irmãos que são bênçãos em exortar os outros, mas não aceitam ser exortados.
tem aqueles irmãos assim que são prontos, são rápidos para poder exaltar os outros. Mas se você for falar com eles, a primeira coisa que vai acontecer, vai alterar a voz. E eu, como pastor, já sei. Quando alguém não está aceitando o que eu estou falando, eu não altero a voz. Falo assim, acabou, não falo mais. Porque o timbre de voz diz emocionalmente se você está disposto a me ouvir ou não. Então é melhor não falar. Porque se eu falar, estou apenas a jogar palavras ao vento. Porque psicologicamente já está bloqueado. Você não quer me receber, não quero ouvir a palavra. Tem pessoas assim, dispostos, como cidadão do reino de Deus, temos que estar disposto a quê? Se possível sofrer, mas pagar um preço para viver valores do reino de Deus. Paulo diz aqui, nos importa passar até tribulações para entrar no reino de Deus. Passar tribulações, passar adversidades. Atos 4, 22. Paulo diz que a tribulação produz o quê? A tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. A experiência é a esperança. E a esperança não confunde. E talvez o nosso maior problema hoje para viver, para você aceitar que viver valor do reino de Deus, você poderá sofrer por causa disso, é porque estamos nesse cristianismo muito light, água com açúcar, onde nós vamos para a igreja para nos satisfazermos da igreja e não para servir a Deus, servir aos irmãos, nos satisfazermos. Então, nosso evangelho é muito mais de movimento, muito mais barulho, igrejas grandes, mas conteúdo zero. Imaginem vocês que o país mais evangélico da América Latina é a Guatemala. Guatemala é o país mais evangélico, que tem mais evangélico da América Latina. Mas também é triste saber que a Guatemala é o país mais corrupto da América Latina. Pergunta é, onde é que estão os evangélicos? Onde é que estão os valores do reino de Deus? Onde é que está este povo que vive os valores do reino de Deus? Os valores do reino de Deus, o povo não quer, mas Jesus eles querem. Há um texto que eu quero que você abra na sua Bíblia. Esse texto para mim é muito forte. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Desculpa aí quem não vai gostar desse versículo, mas está na Bíblia. Hebreus 11, 13. Hebreus 11. Mas acho que será melhor a gente ler do versículo 1 até o 13, aí fica legal. Mas aí você vai entender o contexto. Diz assim: a fé é a garantia que se espere a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Presta atenção, alcançaram a aprovação, não que receberam. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o invisível não foi feito do que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto ele ainda fala por meio dela. Pela fé Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado por Deus, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que recebera por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu
o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também tem um homem já sem vigor físico nasceu, de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia da praia do mar. Versículo 13, que eu queria que você entendesse. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Outra versão diz assim: todos esses morreram mantendo a fé, sem receber a promessa, mas viveram como se tivessem recebido. Esta é a fé de quem acredita em Deus. Não é fé nas circunstâncias, não são as coisas que vão, não é o que eu recebi de Deus que vai provar que Deus existe. Não. Por isso a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, dádiva de Deus. Fé é um modo de vida, fé é o jeito de viver, acreditar. Essas pessoas viveram como se tivessem recebido, todavia não receberam, mas viveram pela fé. Fé, aqui está dizendo que eles foram aprovados, o estilo de vida deles foi aprovado por Deus, porque viveram uma vida totalmente entregue na mão de Deus, viveram sob a direção e a proteção de Deus, não viveram das circunstâncias, não viveram de planejamento. Você pode planejar, mas a Bíblia diz: o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta concreta vem do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente fala do Senhor de Cristo, é que Deus às vezes pode frustrar sim os meus planos, para estabelecer os seus planos. Deus pode sim, e louvado seja Deus, quando Ele vem dentro da minha vida e frustra os meus planos. Agora eu não entendo, mas um dia eu vou entender. Agora talvez eu não consiga entender porque estou cheio de porquê, mas uma coisa é certa: eu sei que Deus reina sobre todas as coisas. Não é fácil, não é fácil abraçar essa fé, porque você não está buscando Deus porque Ele vai te dar, está buscando Deus porque Ele dá sentido à sua vida. Sem Ele você não é nada. A tua vida não está nas coisas que você tem, não está nos bens materiais, não está na garantia que o Senhor vai ter 70 anos, não. A sua vida está nas mãos de Deus, e você busca Deus em troca do nada. O que faz muitos crentes sofrer é saber que você serve a Deus, você está sofrendo. O que faz muitos crentes sofrerem, talvez emocionalmente, mas muito mais psicologicamente, é saber que você ora, busca Deus, você é fiel, faz tudo certinho, e às vezes as coisas não dão certo na tua vida. O que faz às vezes o crente sofrer é que às vezes quem vai fazer você sofrer não é alguém que você não conhece, é alguém que você conhece e às vezes está na igreja, vai fazer você sofrer. Nesta altura a gente pergunta: por quê? Porque Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor. Louve a Deus quando passar por isso. Tem algumas pessoas que eu oro por elas, pessoas que são muito orgulhosas, pessoas que são muito espirituais, sabe? Acham que são muito mais espirituais que os outros. Aquelas pessoas que para eles o problema não tem problema. Crente verdadeiro não passa problema. Sabe qual é a minha oração? Fala para Deus assim: Deus manda problema para eles. Fala assim: Deus manda mais problema para eles. Tomara que acorda aconteça alguma coisa, 12 horas aconteça outra, 14 horas mais uma obra, 18 horas mais uma obra, 20 horas, fala: meu Deus, sim, agora ficou igual a gente. Porque tem gente que acha que eles são muito mais espirituais, só porque você é crente, você acha que é muito mais espiritual. Não, quando mais espiritual você é, mais humano você é, mais você consegue sentir a dor do outro, porque você passa por isso também. Apesar de você servir a um Deus que é vivo,
Quanto mais humano você é, mais você consegue ajudar os outros. Porque de cima é muito fácil falar para os outros. Quero ver você vivendo a mesma situação que o outro está vivendo e você apontar caminhos. E talvez Deus permite que nós passemos por isso para aprender. Então, vida cristã, quem vive o senhorio de Cristo, quem quer ser cidadão do reino de Deus, no pacote também estão as tribulações, porque são essas tribulações também que muitas vezes nos ajudam a entender o reino de Deus. Terceiro lugar, cidadão do reino de Deus é alguém que tem a confiança e simplicidade de uma criança. O texto diz lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 17: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Viver com simplicidade. Quando a gente fala de cidadão do reino de Deus, não é isso que se fala, que você é filho do rei, né? Você, filho do rei, tem que comer do bom e do melhor. Você, filho do rei, você está por cabeça, não por cauda. Fala sério. E as pessoas vão para a igreja para quê? Para andar só de carro zero. Mas ganha aquele presentão depois, né? E vai pagar. Um bom tempo vai pagar. Mas esse cidadão se dá como cidadão do reino, filho do rei. Eu fui pregar numa igreja no interior do Paraná. Passamos numa fazenda, na beira da estrada, estava cheio de gado, mas muito gado lá. O pastor parou o carro e ele falou assim: irmão Santarém, vamos tomar posse dessa fazenda. E eu pensei em Fernandinho Beiramar na hora. Puxa vida, Fernandinho Beiramar, ele toma posse das coisas que não são dele. O pastor falou assim: coloca a mão aqui, irmão. Eu falei: não, pastor. Eu não. A fazenda não é minha. Quem falou que não é sua? Você é filho do rei. Você tem que andar com o filho do rei. A Bíblia diz que estamos comendo o pão do melhor dessa terra. Falei: mas trabalhando, né, pastor? Ele falou: vai lá no carro. Incrédulo, não quer aqui comigo. Aí ele botou a pernazinha lá na fazenda e falou assim: onde colocar a planta do nosso bêbado tem dado isso aqui é meu. Eu falei assim: meu Deus, por que eu aceitei pregar numa igreja com essa turma aqui? E assim as pessoas estão sendo iludidas de que você está no reino e você tem que comer do bom e do melhor. Sim, vai trabalhar primeiro. Tem uma música do Jorge Benjó. Posso falar isso aqui, né? Jorge Benjó tem uma música que fala assim: não adianta ficar orando na igreja o tempo todo, tenha vergonha na cara e vai procurar emprego. Ele não está certo? Perdeu o emprego, faz o quê? Senhor, me dá emprego, vai emprego. Sim, orou, agora vai na rua procurar emprego. Agora vai. Porque Deus vai mandar um anjo lá e falar assim: eis que eu te digo. Eis que eu te digo. Na rua tal, tem uma. Que isso? Deus vai fazer isso? Tem vergonha e vai trabalhar? Vai trabalhar mesmo. E talvez um grande problema que nós temos hoje é exatamente esse: viver com simplicidade. Simplicidade está na alma. Simplicidade não é nos bens materiais, está na alma. Alma da pessoa. Pessoas simples. Simplicidade não é pobreza, não é ser pobre. Porque é uma coisa que os reformadores da igreja, entre eles Martim Lutero, diziam: onde tem uma igreja tem que ter escola. A igreja tem que ter os melhores profissionais. Não é para competir com o mundo, é porque eles servem a Deus. Quando você for trabalhar, faça bem o seu trabalho. Sabe por quê? Porque não é para o teu patrão, é para Deus. Quando você for estudar, estude bem. Estude bem. Para que as pessoas quando olhem para você e falem assim: por que estudar tanto assim? Porque eu vou honrar o nome do meu Deus. Mas, infelizmente, nós estamos numa cultura onde, se eu já fiz o necessário, chega. Não precisa fazer mais.
Crente não precisa estudar muito, porque Deus dará. E nós estamos cheios de pessoas, sabe, tem irmãos que estão sem emprego hoje, por causa do problema, questão econômica, assim. Mas tem alguns que tem que parar de dar cesta básica para eles, tem que parar. Perdeu o emprego? Vamos dar cesta básica 1 mês, 2 meses, 3 meses. Enquanto isso, irmão, vá na rua, procure emprego, faça alguma coisa. Tem pessoas que não tem dinheiro, você não tem que ajudar alguém. Se você ajudar, você estragou. Deus chegou a passar aquele furdunço na vida, para ele sentir como é que é. Porque tem pessoas que gostam de quê? De depender dos outros. Não, numa hora como essa, não, você tem que trabalhar. Simplicidade na alma de quem esse está no reino de Deus, não é porque tem muitas coisas ou tem poucas coisas. Assim como quem é espiritual, é humano, também quem está no reino de Deus é simples na sua alma. Por quê? Porque tudo que tem não é dele, é de Deus. A tua simplicidade na alma é porque você entende que tudo que você tem, tudo que você é de Deus. Ser simples na alma é até na hora da adversidade. Deixa eu contar uma história. Nelson Mandela estava no avião, o avião bimotor, esse menorzinho, estava ele, o piloto e mais o biógrafo dele, que estava escrevendo a biografia de Nelson Mandela. 15 quilômetros antes de chegar no aeroporto de Joanesburgo, um dos motores parou e o avião ficou assim. E o piloto estava tentando controlar e o biógrafo estava desesperado, vamos morrer, e gritava, faça alguma coisa. E o Nelson Mandela quietinho lá, quando chegaram lá no aeroporto, já tinha bombeiro lá e o avião pousou. Graças a Deus nada aconteceu com eles, mas com o avião aconteceu sim. Quando desceram do avião, aí o piloto disse assim: olha, quando mais você gritar, você está me atrapalhando. E aí esse biógrafo perguntou para Nelson Mandela: por que você ficou calmo, quietinho? Ele falou assim: se tivesse que morrer, eu não tinha que fazer mais nada. Tem hora que você tem que enfrentar as lutas com simplicidade na alma. É isso que, quando a gente fala simplicidade, não é dinheiro, não está nessa questão de dinheiro, está na forma como você encara a tua vida. Se hoje der alguma coisa errada na sua vida, como é que você encara isso? Você é capaz de pensar que Deus está nisso? Você é capaz de pensar que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Você é capaz de pensar que Deus não perdeu o controle da tua vida sobre o que está acontecendo isso? Você é capaz de pensar: puxa vida, por que Deus está dizendo acontecer comigo? Sabe por quê? Porque Ele é Senhor, você é escravo dele. Ele pode sim deixar as coisas acontecer com você, mas você confia nele, então fica tranquilo. É isso que é simplicidade na alma. Não é perder a paz na hora da adversidade. Por isso que algumas pessoas, na hora que foram jogados em jaula onde tinha leões, eles cantavam. Por isso que alguns cristãos que foram mortos sabiam que ia morrer minutos antes, e eles louvavam a Deus, porque tinham simplicidade na alma. As coisas, a vida, não possuíam eles, eles possuíam a vida. Ser simples não é possuir coisas. Não dê tanto valor assim à tua vida, mas dê mais valor a Deus, que dá vida a você. Porque essa vida não é tua, é de Deus. Um dia vai acabar. A gente dá tanto valor à nossa vida que esquecemos de Deus. E quando Deus quer mexer conosco, nós não queremos. Não, Jesus ser Senhor é ser simples na alma. Entender que eu passarei por isso. Meu pai faleceu. Antes dele falecer, chamou meus irmãos, chamou minha mãe e conversou com eles. E ele mandou dizer uma palavra para mim.
pai não sofreu na hora que morreu. Alguns anos atrás, em Curitiba, uma senhora sofria de câncer. E eu fui convidado para orar para essa mulher. E eu fui. A filha dela falou: minha mãe pediu um pastor para orar por ela. E eu fui orar. Começamos a orar. Uma hora eu falei assim: Deus, cura essa mulher. Ela falou: cala a boca. Oh, assim, como assim, cala a boca? Já pensei que era um demônio já para a obra, mas ela falou assim: ô pastor, eu chamei o pastor para orar comigo, não é para eu ficar curado. Ela falou assim: vocês pastores são muito mal educados. Quando alguém chama para orar, já acham que tem que orar para curar. Quem disse? Eu não quero ser curado, eu só quero orar com o pastor. Quem disse que eu não estou vendo problema nenhum de eu ficar doente? Se eu morrer agora, amém, eu vou para junto com o meu Senhor. Mas eu queria orar com o pastor, faz tempo que não oro com o pastor. Aí o senhor vem aqui e estava lá, está curado no nome de Jesus? Consegue perceber simplicidade na alma da pessoa? Simplicidade não está nas coisas materiais, não é pobreza, não é ser pobre, não é isso. É ter uma alma simples. A tua vida não está nas coisas. A tua vida não está, nem mesmo, você não espera muita coisa de você. Sabe por quê? Você só poderá fazer porque Deus está com você. Em quarto lugar, nossas orações expressam o quanto desejamos que Deus trabalhe em nós. No livro que nós lemos lá de João 17, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Jesus está fazendo uma oração para os discípulos. Muitas vezes nossas orações expressam aquilo que nos preocupa, certo? A oração às vezes expressa sim aquilo que nos preocupa. Nesta oração de Jesus nós encontramos a preocupação de Jesus, não com ele, mas com os seus discípulos. E ele faz uma oração onde ele pede para os discípulos, onde ele pede a Deus, primeiramente que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. Ser cidadão do reino de Deus é você aceitar que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Ah, sim. Nenhum de nós está aqui nessa noite que Deus não deseja, através da sua vida, realizar os seus propósitos. Sim, cada um de nós está aqui. Deus quer sim, na tua casa, na tua família, teu ciclo de amizade. Alguns poderão ser missionários, outros poderão ser na tua cidade, em São Paulo, na tua casa, lá na faculdade, na tua escola. Cada um de nós, Deus deseja sim, através de nós, realizar os seus propósitos. Mas às vezes a oração é para quê? A oração não é para que nós nos convertamos na vontade de Deus. A oração muitas vezes é para quê? É para que Deus mude as circunstâncias. E Jesus não é isso que ele pede. Jesus pede para que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. Qual é o propósito? Eu não sei. E na tua vida? Também não sei. Eu sei o que Deus me pediu para fazer aqui agora. Eu sei o que Deus quer lá em Curitiba, eu sei o que Deus quer. Porque às vezes o maior problema que tem no Brasil é quando nós entendemos propósito, confundimos propósito com chamado. Por exemplo, Ronaldo Lidório é um pregador, um pastor aqui no Brasil, antropólogo, trabalha com os índios lá no Amazonas. Ele vai dizer que o único país do mundo onde as pessoas têm chamado é no Brasil. O único país do mundo onde as pessoas esperam um dia Deus lhe chamar para alguma coisa é no Brasil. Nos outros países não tem isso. Sabe por quê? Porque na Bíblia você poderá ser chamado, mas você poderá não ser chamado. Deus poderá mostrar necessidade. Se você olhar no livro de Neemias não foi chamado por Deus. Neemias perguntou como é que está a cidade, como é que está o povo, e ele escuta, a cidade entrou na mesma, e o povo está sem rumo. Depois disso, Neemias começou a orar. Justamente quando ele começou a orar,
ele tornou-se a resposta daquilo que estava orando. Quando você espera o chamado de Deus, você espera que um dia Deus fale para você. Na Bíblia, olha, alguém dizer que fala. Alguns devem fazer isso sim, mas alguns de nós não. E talvez a maioria, Deus não vai chamar, Deus vai mostrar necessidade. Mas para eu enxergar essa necessidade, eu preciso andar nos propósitos de Deus. Eu preciso perguntar, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Para eu viver para a glória deles, como eu vou fazer isso? Ser a resposta de Deus, onde quer que eu esteja. Você tem sido resposta de Deus? Você tem sido resposta de Deus? Na sua família, você é resposta de Deus? No seu trabalho, você é resposta de Deus lá? No colégio, você é resposta de Deus? Fala assim, está falando muito difícil, diz resposta, não expliquei, ainda não entendi. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, diz assim: servindo eles ao Senhor, o Espírito disse: separai-me agora Saulo e Barnabé para a obra que estão chamados. Servindo eles ao Senhor, o Espírito disse: separai-me agora Saulo e Barnabé para a obra que estão chamados. O que acontece depois? A palavra servindo quer dizer bênção, pessoas que abençoam a vida dos outros. Você é resposta de Deus quando você abençoa a sua vida com a sua vida, as pessoas próximas de você. Quando você abençoa as pessoas próximas de você. Um exemplo prático é este, por exemplo. Quando você estiver muito mal, tem um monte de coisa acontecendo na tua vida. Quem é a pessoa que você liga? Quem é a pessoa que você vai pegar o telefone e vai ligar na hora para dizer assim: olha, a situação está preta, eu preciso de ajuda? Quem é a pessoa que você vai ligar? Essa pessoa tem sido bênção na tua vida. Você só vai ligar para ela porque você tem certeza que ligando para ela, ela vai te responder. Ser bênção é isso. Ser bênção não é ter dinheiro para dar para os outros, não é isso. As pessoas confundem quando Deus fala para Abraão: Abraão, você tem uma bênção, falando assim, então Deus falou para Abraão: você tem uma bênção, então abençoa os outros. Eu te abençoo, te abençoo, te abençoo. Não, vai abençoar os outros. Como? Com a sua vida. Não é dinheiro, não é bens materiais, é a tua vida que abençoa os outros próximos de você, com a tua atenção, com o teu carinho. Você é prestativo. Nesse sentido, o cidadão do reino de Deus é um bom cidadão brasileiro, porque não transgride as leis, porque serve a um Deus que lhe manda ele ser simples, mas também ele viver e ser resposta onde ele está. Eu estava para ser demitido do colégio onde eu dou aula, no ano passado. Inclusive há um processo na justiça contra mim por causa disso. Uma menina, dou aula no ensino médio, aula de filosofia, e uma menina estava bem triste, numa sexta-feira. Perguntei para ela: está triste por quê? A professora não quer estudar hoje. Mas por que está triste? A amiga dela respondeu: professor, é que ela vai fazer 15 anos amanhã, e a família dela não preparou nada para ela até agora. Os pais dela queriam fazer uma surpresa para ela. Ela ia viajar para a França no sábado de manhã, e ela não sabia. Estava triste. Eu falei para ela: se eu te der um presente, você vai aceitar? Ela falou: vou. Então, eu tinha 100 reais no meu bolso. Se tivesse 50, daria 50. Mas tinha apenas uma nota de 100. Peguei a nota de 100, coloquei no livro dela, falei o seguinte: quando você chegar na sua casa, abra esse livro, fala para o seu pai e para a sua mãe, diga que eu te dei, compra alguma coisa que você quiser. Mas uma amiga dela viu, perguntou para ela: você acha mesmo que um professor vai entregar para uma menina 100 reais sem querer nada? Esse professor está querendo alguma coisa contigo. E aí falou para outro colega:
falou com outro colega, daqui a pouco a sala inteira falou assim: olha, o professor queria pegar a menina. Quando chegou nas outras turmas, já chegou diferente. O professor deu dinheiro para a menina, para depois se encontrarem fora do colégio em algum lugar. E a história foi indo. Naquela manhã, terminou as aulas, fui para casa. À tarde, tocou o telefone. Santareno, pode vir aqui. Fui lá no colégio. Quando cheguei, estava o advogado do colégio, o pai dessa menina e a mãe, um advogado. E o senhor olha assim para mim e ele falou: meu Deus, eu pensei que era uma outra pessoa, ainda mais um preto da África. Onde você tirou 100 reais? Quem disse que um negro vai dar? Não, agora está explicado. Você quer alguma coisa com a minha filha? Eu aprendi a ficar quieto numa hora dessa. Não fala, senão estraga tudo. E o homem falou, xingou, falou palavrão, falou um monte de coisa, foi falando. Eu fiquei quieto lá ouvindo. E o advogado do colégio falou assim: olha, você tem que assinar a sua demissão. Falei: está aqui. Passou para mim e eu assinei. Ele falou: você não lê? Eu falei: não. Falei: não preciso ler. Aí depois, o advogado lá desse senhor falou assim: olha, eu vou enquadrar o senhor. Tudo bem. Pode fazer o que o senhor quiser. Eu não me arrependo do que eu fiz. O pai falou assim: o quê? Você está me insultando? Eu falei: não, o senhor tem todo o direito de expressar o que você quiser. Mas o senhor não tem direito de dizer que eu tinha outra intenção. A sua filha, a resposta está com sua filha, não comigo. E esse homem, segundo ele, diz que vasculhou a minha vida durante um mês. Colocou uma coisa de advogado, não sei se bloquearam, se viram meu telefone, meu sigilo, telefone, não sei o que eles fizeram. Só sei que vasculharam a minha vida, tudo. Aí um dia eu fui lá no colégio. Quero falar contigo. E lá o advogado do colégio, porque o colégio não deixou que eu saísse. Assinei a demissão, mas falamos: fica indo um pouco, vamos ver até onde vai essa história. Aí uma reunião: por que você deu dinheiro? Porque ela está precisando. Ela não precisa, naquela hora precisava de uma expressão de carinho, e eu fiz isso. Mas você não tinha uma outra intenção? Qual a intenção? Eu falei: vamos fazer o seguinte: se vocês querem conversar mais coisas comigo sobre isso, eu gostaria que a minha esposa estivesse aqui, porque ela sabe quem sou eu. Estivesse aqui. E aí, minha esposa foi. Só sei que foi demais. Foi uma reunião assim, indigesta, onde você escuta coisas que você não gostaria de ouvir, mas eles falaram. Depois dali, aquela menina apareceu. Os pais deixaram ela em casa, mas ela foi no colégio. Bateu na porta, ela falou assim: quero falar do meu pai. A menina falou assim: pai, o senhor não perguntou para mim como é que eu me senti na hora que ele deu o dinheiro. O senhor tem que ter perguntado isso. Porque o professor conversou comigo. O senhor nem deixou eu explicar. O senhor já saiu louco, moveu esse mundo todo. O senhor não confia em mim. Você, como meu pai, não confia na minha pessoa. Você confiou que eu estou me protegendo. Mas a melhor proteção que você faz é confiar em mim. E você não confiou. E aí tornou-se uma situação da família. Mas eu fiquei com um problema no colégio. E aí perguntaram para mim: e aí? Vai ficar ou não? Eu falei: eu vou ficar. Então você nunca mais faça isso. Eu falei: eu vou fazer. Se tiver alguém precisando de ajuda aqui, eu vou dar dinheiro. Não é que é errado dar dinheiro. As pessoas interpretam errado nossas atitudes. E por causa disso nós não fazemos o certo. Eu não quero saber. Se tiver que sofrer por causa disso, eu vou sofrer. Mas eu vou continuar fazendo isso. Não vou mudar. Tem processo na justiça. Mas eu não fiz errado. Você é muito burro. Pode chamar de burro. Eu fiz o certo. A Bíblia diz: não te deixe vencer com mal,
mas vence o mal com o bem. Muitos cristãos não fazem o mal, mas também não fazem o bem, por isso o mal continua. O remédio para acabar com o mal não é parar de fazer o mal, mas é fazer o bem. Mas fazer o bem tem consequências. Ah, sim, tem consequências. Poderá ser preso, sim. Poderão falar mal de você, sim. Mas por quê? Você não está vivendo para esses homens. Você está vivendo para quê? Para a glória de Deus. É aí onde o reino de Deus começa a ficar invertido na nossa vida. Por quê? Porque você passa a ser alguém que as pessoas não querem que a pessoa fique próxima ali. Porque o teu jeito de viver, teus valores, princípios vão na contramão da sociedade. E algumas pessoas falam mesmo, Santareno, você foi ingênuo demais. Como foi dar 100 reais para uma menina? Eu dei no momento que eu achei que ela precisava. Conversei com ela, pedi para que ela fosse em casa, conversasse com seus pais, explicasse para o pai, mas o pai não quis nem ouvir a explicação da filha, já imaginou outras coisas. Então, quer dizer, eu vou viver de uma maneira que tenho que me precaver para que a imaginação das pessoas ao redor não possa me alcançar. Elas podem imaginar o que quiserem, mas eu vou continuar fazendo o bem. Vou interpretar errado, vou continuar fazendo o bem. Não estou fazendo pelos homens, estou fazendo para Deus. Alguns poderão ser presos por causa disso. Viver como cidadão do reino de Deus é pedir a Deus para que você seja a resposta de Deus onde você está. Quando eu estudei no seminário lá em Antônio, faltava uma semana para os alunos do 4º ano terminar o seminário. E eu vi um rapaz que ia terminar o seminário sair de um motel com uma menina. Fui falar com ele, falou assim: olha, eu vi você sair do motel com uma menina. Ele falou: cala a boca. Eu passei 4 anos estudando teologia. Agora você vai estragar a minha vida? Só porque você me viu saindo do motel com uma menina? Falei: você não é casado? Foi lá fazer o quê? Ele falou assim: ô negão, se você estragar a minha vida, se você me denunciar, você vai ver o que vai acontecer. Eu falei: você até pode me matar, mas vou falar, eu vou. Aí a turma toda se reuniu para falar comigo. Para quê? Para convencer o santareno para não falar a verdade. Eu falei: irmão, se tiverem faca aí, podem já tirar agora, podem me matar, antes que eu fale, porque eu vou falar. Errado, está errado. E eu saí de lá. E eu fui na direção do colégio, da faculdade, e falei: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O fulano e a fulana são alunos do último ano do seminário. Eu vi eles saindo do motel, então você precisa conversar com eles. O que eles foram fazer lá naquele motel? Resultado, foram expulsos do seminário e não se formaram. Eu não fui na formatura, sabe por quê? Porque a turma do 4º ano não queria que eu fosse junto, senão eles iam bater o santareno. Lá em Curitiba, vou terminar só contando uma historinha. Lá em Curitiba, estava pastoreando uma igreja. E um pastor, a igreja mandou ele embora, como o Roberto Justo faz. Sabe como faz? Como é que faz? Chama, senta e fala assim: conversa um pouquinho, está demitido. Mas esse pastor tinha problemas que a igreja não entendeu. Esse pastor foi dando cuidado, a igreja não entendeu. Eu fui lá ajudar o pastor, ele entendeu errado. Ele entendeu que eu fui lá para ajudar-me para a pessoa mandar ele embora. Aí um dia, estava a subir a escada lá da igreja, o filho dele estava saindo da igreja, olhou para mim, puxou o catarro, cuspiu. Eu olhei assim e falei: meu Deus, minhas mãos, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Pois é, fui falar com o pastor, ele falou assim: não vem falar comigo? Você está armando um furdunço contra mim? Pastor, não estou fazendo. Ah, sim, está fazendo sim. Pois é. Liguei para ele mais tarde, falei: pastor, eu e minha esposa queremos ir na tua casa conversar com o senhor. Ele falou assim: não venha,
porque os meus filhos vão dar um sumiço em você. Um filho pegou o telefone e falou assim: e vou te falar uma coisa, você já assistiu Cidade Alerta? Já? Nunca viu que gente desapareceu? Se você vier aqui, meu amigo, é melhor avisar outras pessoas que onde é que você está vindo, senão, ó, você vai sumir, vai desaparecer. Eu falei para o pastor: estou ouvindo aí. Cheguei na porta lá da casa do pastor, a esposa abriu a porta e ela falou assim: eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer com vocês aí dentro. Ela ficou lá fora. Falei para minha esposa: vamos ou não? Ela falou: vamos. Entramos. Aí o pastor veio na sala, olhou assim para mim e foi na cozinha. O filho veio na sala e foi na cozinha. E eu comecei a escutar barulho de garfo mexendo assim. Falei: meu Deus. E a porta aberta, falou assim: ainda dá para correr. Mas daí a pouco eles vieram, mas de pé, olhando assim para a gente, para minha esposa, e eles ofenderam. Falaram muita coisa assim, de ofensa. Não aliviaram. Foram extremamente levianos. Expressões que usaram para poder me ofender a minha esposa. E eu me ajoelhei diante deles. Comecei a chorar. E eles falaram assim: levanta, seu hipócrita. Essa tua lágrima não é nada. E foram falando. E eu falei: não vou falar nada. Vou deixar só vocês falar. No final, depois que eles falaram, eu falei assim: pastor, se vocês acham que eu vim aqui para tirar vocês aqui, Deus um dia vai mostrar. Mas eu não gostaria que você vivesse com raiva de mim. E eu não vou ver com raiva de você. Eu te perdoo, porque você está machucado nessa vida. Quem sabe eu vim aqui para você abrir o coração e falar todas essas coisas. Eu me levantei, fui embora. 2 meses depois, esse pastor liga para mim e falou assim: quer falar contigo? Sozinho. Esse pastor, antes de ser pastor dessa igreja, ele era pastor no interior do Paraná. Era aquele pastor que cuida muito da igreja, dos irmãos. Esqueceu a família. Aquela esposa que eu conheci não era a primeira esposa dele, era a segunda. A primeira esposa ficou deprimida de tanto ver o marido cuidar da igreja, que um dia ela ligou naquela motosserra, e tem aquela serra para cortar madeira. A mulher colocou o pescoço, cortou a cabeça dela. E o filho mais novo, que era daqueles meninos que estavam com raiva, que estavam xingando, falando um monte de palavrão para mim, um deles foi no quintal, enquanto os outros viam a televisão, esse menino pegou a cabeça da mãe, foi até a sala e falou assim para os irmãos: olha a cabeça da mãe. Esse pastor, ele falou assim: olha, sabe o que é, meu filho? A minha atual esposa não sabe disso. Eu e meus filhos não conseguimos tirar isso da cabeça. Eu não deveria estar na igreja. Na verdade, eu estou com raiva de mim. Tudo aquilo que eu falei para você lá naquele dia em casa é raiva que eu tenho. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que eu me tornei pastor? Falei assim: pastor, eu estou aqui para te ouvir. E eu chorei com ele. Agora não é chorar porque eu estava com raiva. Agora eu estava chorando, pensando na situação dele. Aí mais uma vez eu entendi que às vezes você vai ser resposta de alguém, na vida de alguém, do jeito diferente. Não do jeito que você espera. Não do jeito que você ora. Quando você fala assim: Deus, realize os teus propósitos na minha vida, você está disposto mesmo? Você está disposto a mudar a tua forma de orar? Em vez de pedir bênção e pedir para que Deus realize através de você os seus propósitos? Porque vai acontecer o que aconteceu com Israel. Eles não vão passar pelo caminho mais perto. Deus não vai levar você por caminhos que você já conhece. Vai levar você onde você não conhece. Você vai depender mais de Deus.
Você vai passar por situações que vai exigir de você mais dependência de Deus. Não é capacidade espiritual ou intelectual, não, é dependência de Deus. Eu quero terminar. E quando Jesus pede para os discípulos, pede a Deus uma oração por eles, eles que são cidadãos do reino, Jesus pede para que, através deles, da unidade deles, o mundo pudesse crer no Evangelho. E se é uma coisa hoje, meus irmãos, que nós temos que lutar, é lutar juntos pela fé evangélica. Cidadão do reino de Deus luta pela fé evangélica, não evangelicalismo, não denominação, não nome de igreja, mas lutar pela fé evangélica. Fé evangélica é diferente de evangelicalismo. Fé evangélica é lutar pelo reino de Deus, primar por isso, porque são as pequenas diferenças como igreja que tem nos separado. Na nossa própria igreja, Paulo, escrevendo aos cristãos em Colossenses, ele fala o seguinte: os desanimados, que sejam animados. Sim, na nossa igreja tem gente desanimada, tem gente que não tem mais ânimo na nossa igreja. Tem que ser animado essa turma para estar junto conosco, para lutar pela fé evangélica. Paulo vai dizer: aqueles que estão frustrados devem ser orientados, devem ser consolados. Existem pessoas na igreja que têm o papel de consolar os outros. Esses devem sair sim ao encontro para consolar os outros. Consolai-vos mutuamente, é que a Bíblia fala. Tem gente frustrada na igreja que joga as suas frustrações ou na igreja, ou no pastor, ou na liderança, ou em qualquer coisa da igreja. Esta pessoa está frustrada, precisa ser orientada, ajudada, consolada. E alguém tem que fazer isso. Eu consigo, para ajudar essas pessoas, para que juntos possamos lutar pela fé evangélica. Mas também Paulo fala que aqueles que falam muito, aqueles que murmuram muito, chame eles para o compromisso. Sabe qual é o jeito de dar a pessoa compromisso? Quem fala bastante, isso aqui, põe ele para fazer. Põe ele para fazer. Esse retiro não foi muito bem organizado. Maravilha, próximo ano é tua vez. Próximo ano você vai organizar, vamos ver como é que vai ficar. Você quer deixar alguém que lamenta muito, lamúria bastante, põe ele para responsabilidade. Aquilo que ele reclama, põe ele para fazer. Vai parar de murmurar, vai ficar bonzinho, porque agora é ele que está passando por isso. Como é que nós podemos lutar juntos pela fé evangélica? Aqueles que estão frustrados devem ser consolados, desanimados devem ser animados, os murmuradores devem ser levados ao compromisso. Paulo escreve isso aos Tessalonicenses. É urgente que nós temos como irmãos, juntos lutarmos como cidadão do reino de Deus, não lutarmos divididos, mas lutarmos unidos pela fé evangélica, porque não proclamamos a igreja metodista, proclamamos o reino de Deus. O que está em jogo não é a igreja, pode ser ela pequena, não é isso que está em jogo. Está em jogo é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é invisível, você não vê as suas fronteiras, mas ele é presente e ele está agindo. E Jesus, quando faz essa oração, ele pede a unidade, repete várias vezes a unidade dos discípulos, para que através dessa unidade o mundo iria conhecer que realmente eles eram discípulos de Cristo. Irmão, um cidadão alemão é um cidadão que é conhecido, que prima a sua vida por cumprir as leis lá na Alemanha. Dizem que é uma cidade lá na Alemanha, cidade de Colônia, que as pessoas na rua não colocam o jornaleiro, não fica lá no jornaleiro. Ele abre o jornal, tem uma caixinha onde coloca o dinheiro, e essa caixinha não é presa concorrente, deixa lá e vai embora. E ele fica o dia todo fora desse local. À tardinha
pegar a caixinha com o dinheiro que as pessoas colocaram lá e vai embora. Nesta mesma cidade tem hotéis que você chega, não tem ninguém para te receber, mas tem lá a recepção. Você vê os quartos estão vagos, você anota o quarto onde você está, aí você se hospeda. Quando você for embora, tem um espaço onde você pega o dinheiro, coloca no envelope e joga ali o dinheiro e vai embora. Cidadão alemão dessa cidade fazem isso. Como? O cidadão do reino de Deus é conhecido pelos seus valores. Nós não somos chamados cristãos porque vamos na igreja no domingo. Não. Somos cristãos pelos nossos valores, nossos princípios. Pela forma como cada um de nós prima a sua vida em viver o reino de Deus. As pessoas que olharem para nós vão perceber que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Mas o que tem acontecido hoje em nossas igrejas? A gente coloca adesivo no carro para dizer que você é cristão. A gente lê a Bíblia, leva a Bíblia no colégio, ou na faculdade, ou no trabalho, para as pessoas verem que você é filho de Deus. Não. Nosso desafio hoje é viver um reino invertido. Meu desafio, o teu desafio hoje é viver o reino de Deus invertido nessa sociedade. Porque só assim que o mundo vai conhecer que realmente nós somos filhos de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada irmão aqui presente. É um desafio ser cidadão do reino de Deus. É um desafio submeter-se à palavra de Deus, viver os princípios do reino de Deus. É um desafio viver a simplicidade, ver a vida com simplicidade. É um desafio viver buscando os propósitos de Deus para nossas vidas. É um desafio orar, não para que Deus mude circunstâncias, mas que nós possamos nos converter na tua vontade. É um desafio aceitar, ó Deus, que como cidadão do reino de Deus, é chamar os outros ao compromisso de vivermos juntos e lutarmos juntos pela fé evangélica. Deus, nessa noite, cada um de nós aqui, o Pai, possa olhar para a sua vida numa perspectiva do reino de Deus. Ó Deus, não a partir de valores e princípios humanos, mas valores e princípios do reino de Deus. Ó Deus, que o teu Espírito possa nos conduzir, nos capacitar a sermos cristãos, que verdadeiramente onde nós passarmos, possamos expressar os valores desse reino. Esteja conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.